eu sou a professora Isilda Bittencourt e hoje nós faremos um experimento intitulado Precisão e Exatidão de Instrumentos Volumétricos. No experimento de hoje nós vamos comparar a precisão e a exatidão de dois instrumentos volumétricos, a proveta e a pipeta volumétrica ou de transferência. Qual é a diferença entre precisão e exatidão? Se eu considerar um conjunto de medidas ou da mesma medida com um determinado instrumento, quanto mais próximas estiverem essas medidas, mais precisão elas apresentarão. Então, precisão tem a ver com a proximidade entre as medidas ou menor desvio médio entre elas. Já a exatidão é a proximidade que as medidas têm com o valor real dessas medidas. À medida que a gente for fazendo o experimento, talvez isso fique mais claro, tá? Uma consideração extremamente importante. Quando nós fazemos medidas com instrumentos volumétricos na química, todos os traços de medida se apresentam dentro de um cilindro. Vou mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui um instrumento de medida de volume para química, né? Que é a pipeta volumétrica ou de transferência. Ela não é cilíndrica como um todo, mas seu único traço de medida apresenta-se dentro de um cilindro. Aqui eu tenho a proveta, que apresenta vários traços, todos eles dentro de um cilindro. A proveta é um cilindro mesmo, tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque quando eu coloco água dentro de um cilindro, a superfície da água torna-se curva. A esta curva a gente dá o nome de menisco. Esta curva será tanto mais acentuada quanto menor for o diâmetro do cilindro. E é uma maneira correta da gente fazer a leitura através do menisco. A gente sempre faz a leitura pela parte inferior do menisco. Sempre. E para não cometer os chamados erros de paralaxe, você coloca os seus olhos no nível no qual você vai fazer a leitura. Ou seja, se eu tiver uma proveta e quiser fazer a leitura e a leitura estiver aqui, eu tenho que colocar meus olhos no nível no qual eu vou fazer a leitura. Isso é muito importante. Material utilizado nesse experimento. Nós utilizaremos um becker de 100 ml. Um becker grande, nem precisa, este aqui é um becker de 600 ml, mas isso não é importante, mas com água destilada. Uma proveta de 20 ml. Uma pipeta volumétrica ou de transferência de 20 ml. Perdão, a proveta é de 25 ml, tá? Utilizaremos uma pisceta com água destilada, uma pera de sucção para poder utilizar na pipetagem e papel absorvente para a gente poder secar o becker. Bom, nós temos que coletar os dados para poder saber qual é o instrumento mais preciso e qual é o instrumento mais exato. Na medida em que precisão tem a ver com reprodutibilidade, nós vamos fazer a mesma medida várias vezes. Então, veja só, nós temos aqui a massa do becker, que a gente vai utilizar de 100 ml, vazio, sem que a gente coloque nada nele. Temos proveta e pipeta aqui. Então, nós vamos pesar a massa do becker, ou melhor, medir a massa do becker e colocar o valor aqui. Aí depois a gente vai fazer 5 medidas de 20 ml com a proveta e 5 medidas de 20 ml com a pipeta. Sempre fazendo o seguinte, nós vamos pegar o becker, portanto, de 100 ml e pesar. Aí nós vamos medir 20 ml de água destilada com a proveta, colocar novamente no becker, colocar no becker. Aí nós teremos becker mais 20 ml de água que foram medidos com a proveta. Vamos colocar o valor aqui. Jogar fora a água, secar o becker e repetir esse processo. Vamos fazer isso 5 vezes. Repetiremos o processo com a pipeta, fazendo também 5 vezes. Depois eu volto para explicar como é que a gente completa essa tabela. Agora nós vamos coletar os dados. Então agora nós vamos
vamos pesar a massa do Becker vazio, de 100 mililitros. 43,860 gramas, 859 gramas. Agora nós mediremos a massa do Becker mais 20 mililitros de água que foram medidos com a proveta. Pessoal, agora eu vou jogar fora a água do Becker. Vou enxugar com papel absorvente. E pressupostamente ele vai voltar até aquela massa inicial, certo? Aí eu vou medir mais 20 mililitros de água com a proveta e pesar novamente. Volto, jogo fora a água, seco e faço uma medida de mais 20 mililitros. Faço isso num total de 5 vezes. Então, agora eu não vou mostrar no vídeo, eu vou mostrar apenas os resultados depois que a gente adicionou 20 mililitros de água com a proveta no Becker vazio novamente, para não ficar chata a filmagem, ok? Segunda pesagem, Becker vazio mais 20 mililitros de água medidos com a proveta. Segunda vez. Terceira medida, massa do Becker mais 20 mililitros de água medidos com a proveta. Penúltima pesagem, ou seja, quarta. Massa do Becker mais 20 mililitros de água medidos com a proveta. Ressaltando que a cada adição, o que eu faço agora? Eu peso, vou até a bancada, jogo fora a água, seco e meço novamente, coloco novamente 20 mililitros de água com a proveta, certo? Última pesagem das medidas com a proveta, tá? Essa é a massa do Becker mais 20 mililitros de água medidos com a proveta. Acabei de medir, fazer a última medida dos 20 mililitros de água medidos com a proveta Becker. Vou jogar fora a água e vou aproveitar o mesmo Becker para fazer as medidas com a pipeta volumétrica. Então, vou secar bem este Becker e vou partir do princípio que ele tem a mesma massa lá do começo, certo? Então, bem sequinho. E agora, nós vamos usar a pipeta volumétrica. Eu vou usar a pera, esvaziar a pera, colocar a parte superior da pipeta na parte inferior da pera, colocar a ponta inferior da pipeta dentro da água destilada e vou iniciar a sucção. O poder de sucção da pera diminuiu porque ela está enchendo de ar, então vou esvaziar de novo e continuar o processo. Novamente.
Paciência, né, gente? Suguei mais ou menos até uns 2 dedos acima da marca dos 20 mililitros. Vou tirar a ponta da pipeta aqui de dentro, subiram umas bolinhas de água, não tem problema. Agora eu vou acertar o menisco, certo? Agora eu vou colocar a ponta da pipeta dentro do becker e tirar a pera com o objetivo da água escoar com a gravidade, porque se ela for muito rápida, fica muito líquido retido dentro da pipeta, o que faz com que ela perca a precisão, certo? É lento mesmo, viu, gente? É bom que seja lento. Terminado o escoamento e ainda não terminou, agora sim, terminado o escoamento, eu conto até 10. O que ficou na ponta da pipeta fica. Ele é desprezado porque o fabricante já descontou essa pontinha, tá? Agora eu vou lá e vou medir esta massa do becker mais 20 ml de água medidos com a pipeta. Depois eu vou voltar, jogar fora a água, secar o becker, pipetar novamente, pesar. Vou fazer isso 5 vezes, tá? Mas não vou mostrar novamente a filmagem, as imagens de eu pipetando. Eu vou mostrar apenas aí o resultado da massa do becker mais da pipetagem, certo? Então, massa do becker mais 20 ml de água medidos com a pipeta. Segunda medida com a pipeta, massa do becker mais 20 ml de água medidos com ela. Vamos lá. Terceira pesagem com as medidas da pipeta, massa do becker mais 20 ml de água medidos com a pipeta. Quarta medida, massa do becker mais 20 ml de água medidos com a pipeta. Última medida da pipeta, massa do becker mais 20 ml de água medidos com a pipeta. Oi, eu vou explicar agora para vocês como é que você preenche a tabela para poder concluir qual dos instrumentos é mais preciso e qual dos instrumentos é mais exato. Então você tem aqui nesta coluna os valores que a gente obteve com a proveta. Então você tem a massa do becker vazio, com a primeira adição de 20 ml, com a segunda, terceira, quarta e quinta, certo? Agora você quer a massa apenas dos 20 ml de água que você mediu. Como é que você faz para obter só dos 20 ml? Olha, você pega a massa do becker mais 20 ml de água e deste valor tira a massa do becker vazio. Desta forma você obtém a massa do primeiro 20 ml, a massa do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Tá? A mesma coisa que você vai fazer com os valores da pipeta. Então, a massa do becker mais 20 ml de água medidos com a pipeta menos a massa do becker vai dar a massa do primeiro 20. E assim sucessivamente até o quinto. Nesta linha, para as duas colunas, você quer a massa média dos 20 ml que foram medidos. Como é que você faz? Massa média. Você tem a primeira massa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Soma 5, divide por 5 e você vai obter a massa média. Certo? Se o valor der com mais do que 3 casas,
Depois da vírgula, você arredonda. Você faz isso para esses 5 valores e para esses 5, obtendo as 2 massas médias, tá? Aí você quer o desvio de cada medida. Como é que você calcula o desvio? Você pega a massa média e da massa média você tira o primeiro valor. Aí o segundo valor e você vai obtendo os desvios. Lembrando-se que não existe desvio negativo, de tal maneira que você vai sempre trabalhar com módulo. Então sempre vai ser o maior valor menos o menor, tá? Então você obtém os 5 desvios, certo? Aí você quer o desvio médio. Como é que você faz o desvio médio? Você soma os 5 desvios e divide por 5, tá? E aí, se der mais do que 3 casas, você arredonda, mais do que 3 casas, você arredonda para 3, usando o critério de arredondamento. Então, você vai ter o desvio médio das medidas da proveta e das medidas da pipeta, tá? E aí, de repente, apareceu um valor volume. Como é que você vai transformar massa em volume? É muito simples. Você vai considerar a densidade da água como sendo 1 grama por mililitro, de tal maneira que, como exemplo, digamos que você tenha obtido 19,98 gramas, 98,5, gramas para o valor da massa média, aqui. Como é que você transforma isso em volume? É simples. O volume vai ser 19,985 mililitros, tá? Se o desvio médio der o valor de 0,01, o que você vai fazer? Mais ou menos 0,01 mililitros. Este valor você vai colocar aqui e vai fazer a mesma coisa para os valores aqui. Isso é só exemplo, não é o valor que vai estar aqui, ok? Eu espero que você tenha entendido. Caso você não entenda alguma coisa ou não consiga fazer, entre em contato comigo, faça a pergunta que eu responderei para você, certo? Muito obrigada pela atenção e até o próximo.